O testamento do Anel de Salomão. O testamento de Salomão, filho de Davi, que era o rei em Jerusalém e que dominou e controlou todos os espíritos do ar e debaixo da terra. Por meio deles também operou todas as obras transcendentes do templo. Falando também das autoridades que exercem sobre os homens. Tendo também poderes por meio dos quais os anjos e demônios eram reduzidos a nada. Ó Salomão, és tu poderoso e sábio, o Senhor Deus te deste tal autoridade e glória que a ti poderás realizar. As 7 irmãs. Apareceu um arcanjo diferenciado chamado Aniel. Salomão teria de joelhos louvado a Deus e o glorificando, ao qual deu poderes para conseguir chamar os outros demônios. E nisso apareceram 7 espíritos que, segundo a história, eram femininos e que, pelo que deu a entender, elas sempre andavam juntas. E estando sempre amarradas ou acorrentadas umas às outras. Glorifiquei a Deus novamente que me deu esta autoridade, ordenei que os demônios viessem até mim. E vieram os 7 espíritos fêmeas amarradas. Juntas e belas na aparência e também graciosas, como se fosse uma pessoa comum. Deparando com essa cena, nesse momento uma pessoa comum ficaria com muito medo e sairia correndo. Mas no caso do Salomão, ele fazia com que os demônios obedecerem, e usava ele segundo a sua vontade. Praticamente assim que elas chegaram, Salomão já perguntou quem elas eram. Disseram todas juntas como se fossem apenas uma pessoa. Somos dos 33 elementos do comandante cósmico da escuridão. Depois disso elas começaram a dizer o nome delas para Salomão. Mas nem todas disseram exatamente como se chamavam. Então Salomão entendeu que a primeira se chamava engano, a segunda contenda, a terceira era batalha, a quarta o ciúme, a quinta poder, a sexta era o erro, e a última não diz o nome exato. Mas disse que ela era a pior de todas. Dizem que suas estrelas se encontravam todas no paraíso. Elas também citaram o nome do Monte Olimpo. Humildes em brilho e todas juntas, e somos chamadas como se fossem deusas. Mudamos de lugar todas juntas, e juntas vivemos às vezes em Lídia, às vezes no Olimpo, às vezes em uma grande montanha. Salomão então fez uma pergunta para cada uma delas, da primeira até a última. O que vocês fazem? A primeira repetiu o seu nome e disse que deixava armadilhas por toda parte além de plantar heresias. Mas disse que tinha um anjo que era chamado Daniel que o impedia. A segunda disse: eu sou o engano, mas eu tenho um anjo que me frustra. Então ela se calou. Perguntei o que ela fazia. Me disse que ela poderia trazer coisas como madeira, ganchos e pedras. O anjo que ela temia era o Samuel. A terceira: eu sou a contenda, posso trazer madeiras, pedras e ganchos. Tenho minhas armas, mas eu tenho um anjo que me frustra. Também fazia com que os homens se espalhassem e brigassem uns contra os outros. O anjo que ela temia se chamava Tsafkiel. Da mesma forma também a quarta disse: eu sou chamada Clotov, que é a batalha. Eu faço com que os homens bem comportados se espalhem e caiam em conflito um contra o outro. E porque eu falo tanto, eu tenho um anjo que me frustra, Marmara. A quinta disse: eu trago o ciúme. Disse que fazia os homens perderem a cabeça em festas e que elas sempre andavam juntas com a contenda. O anjo que ela temia era o Samuel. Então dizia: faço os homens esquecerem a sua sobriedade e moderação, eu separo e divido eles em festas, causando brigas e contendas. Pois a contenda me segue de mãos dadas, eu acabo com casais que compartilham de sua cama. Separo filhos de pais, irmãos e irmãs, mas por que dizer tanto ao meu apesar? Eu tenho um anjo que me frustra, o grande balde. A sexta, que se dizia ter o poder, disse: posso levantar e também derrubar reis e dar poder aos rebeldes. O anjo que ela teme é o Rafael. Com o meu poder eu levanto tiranos e derrubo reis para os rebeldes. A sétima: eu sou o erro, disse: faço os homens cometerem matanças generalizadas de todas as espécies, trazendo comigo a guerra e a destruição de tudo. O anjo que me assusta é o Gabriel. A última dá a entender que ela tem o poder de tornar as pessoas ruins, mas faz uma referência diferente das outras. Ela não cita nenhum anjo que teme, mas que só a assusta. Então Salomão sela as 7 com seu anel e faz com que elas trabalhem nos alicerces do templo, mesmo elas ainda reclamando pelo trabalho dado. Então eu, Salomão, sem dúvida admirado, selei-as com meu anel.
E desde que elas eram tão consideráveis presas, ficava fácil usar no excesso no uso do templo de Deus. Seu comprimento era de 250 covados, ordenei que elas fossem inteligentes e trabalhassem. Com um murmúrio de protesto em conjunto, começaram a realizar as tarefas ordenadas por mim. Assim acabava a conversa do rei Salomão com essas